mais um de livro e vamos louvar a Deus juntos. De braços abertos vejo o Pai que corre até mim. De braços abertos Ele está. Minha vergonha, o meu pesar, carrega em seus ombros. De braços abertos Ele está. Misericórdia encontro em ti, teu sangue cobre tudo em mim. Misericórdia encontro em ti. Misericórdia encontro em ti, teu sangue cobre tudo em mim. Misericórdia encontro em ti. Hoje um mendigo não sou mais, eu corro de volta. De braços abertos vejo o Pai. Hoje o que fui eu não sou mais, eu corro de volta. De braços abertos vejo o Pai. Misericórdia encontro em ti, teu sangue cobre tudo em mim. Misericórdia encontro em ti. Misericórdia encontro em ti, teu sangue cobre tudo em mim. Misericórdia encontro em ti. Teu coração é cheio de graça. E onde tu estás, eu posso habitar. Teu coração cheio de graça. E onde tu estás, eu posso habitar. Teu coração cheio de graça. E onde tu estás, eu posso habitar. Teu coração cheio de graça. E onde tu estás, eu posso habitar. Eu posso habitar. Misericórdia encontro em ti, teu sangue cobre tudo em mim. Misericórdia encontro em ti. Misericórdia encontro em ti, teu sangue cobre tudo em mim. Misericórdia encontro em ti. Teu coração é cheio de graça. E onde tu estás, eu posso habitar. Teu coração cheio de graça. E onde tu estás, eu posso habitar. Eu posso habitar. Eu posso habitar. Seja agora abençoados com a palavra.
Olá, igreja, boa noite. Eu sou o Ícaro Prates e sejam muito bem-vindos a mais um Home Delivery. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar compartilhando mais uma vez da sua palavra e ao convite do pastor Joel, que foi muito querido e para mim uma grande surpresa e privilégio de estar aqui compartilhar um pouco disso com vocês. Eu queria falar hoje sobre o amor à vinda. A vinda de quem, senão do nosso Rei Jesus Cristo. Esse é um tema que tem permeado meu coração mais ou menos nos últimos 3 anos e eu tenho refletido bastante sobre isso desde então. Eu queria começar lendo aqui o texto de 2 Timóteo 4:8, onde Paulo escreve assim a Timóteo: Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo aqui, ele nos dá uma dica muito preciosa. Ele diz que a coroa da justiça que ele vai receber pode ser dada também a todos aqueles que amam a sua vinda, que amam a vinda de Cristo. Paulo fala isso depois do contexto de afirmar toda a sua trajetória, de afirmar que combateu o bom combate. Por isso eu convido vocês à sua casa para ler também o contexto dos textos que nós vamos trazer aqui. Às vezes pode ser um pouco extenso o assunto, intenso, mas vamos chegar num raciocínio e meditar juntos sobre isso. Então, Paulo, ele nos diz então que a mesma coroa da justiça que ele vai receber, aqueles que amam a vinda de Cristo também vão receber. O que nos leva a nos perguntar: eu realmente amo a vinda de Jesus? Eu realmente sou apaixonado por aquele dia? No meu coração realmente há um desejo que Jesus volte? Ou eu só estou aqui a fazer as minhas coisas, a viver a minha vida? Eu quero conseguir as minhas conquistas aqui, viver momentos de felicidade, de alegria, e na verdade não estou tão preocupado assim para o dia que Jesus vai voltar. Porque, aliás, essa na verdade é a base do Evangelho. O Evangelho fala pela espera de Jesus, fala de esperar aquele que vai vir e redimir todo mundo com seu reino de paz, justiça e alegria. E essa dica de Paulo é muito importante para a gente. Então, quando a gente se pega pensando se nós realmente amamos a Jesus como deveríamos, se nós realmente desejamos que ele volte, eu chego à conclusão de que eu ainda não amo o bastante. Eu chego à conclusão que ainda falta muito para caminhar e para formar o meu coração nesse amor. Por isso, eu queria lembrar aqui vocês de um exemplo que é quando nós conhecemos aqueles que nós amamos. Ou seja, nós não vamos amar nada que nós não conhecemos, nem ninguém que nós não conheçamos. Nós amamos nossos filhos, nossos pais, nossos cônjuges, nossos amigos, mas tudo isso porque nós temos uma caminhada de conhecê-los, nós temos um tempo onde investimos nesse amor, onde o amor vai crescendo, vai sendo formado. Por isso é importante que nós precisemos conhecer algo para que então possamos amar. E já que nós estamos falando da vinda do Senhor, como nós podemos conhecer um pouco mais dessa vinda do Senhor? Quero abrir com vocês também aqui no verso de Isaías 2:12 e depois passar já para Isaías 17:19, tá bom? Então vamos lá. Em Isaías 2:12 diz assim o profeta: Porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todos os orgulhosos e arrogantes, e contra todos os que se exaltam para que sejam humilhados. E em Isaías 2:17-19 diz: A arrogância das pessoas será abatida e a soberba humana será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Os ídolos serão totalmente destruídos, então as pessoas se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, antes do terror do Senhor e da sua glória e da sua majestade, quando ele se levantar para encher a terra de espanto. Aqui nós vemos 2 primeiras afirmações sobre o dia do Senhor, e na Bíblia tem mais de 100 versos sobre o dia do Senhor. Esses daqui podem ser até um pouco assustadores, mas o dia do Senhor, ele não é somente isso. Por mais que muitos, às vezes, temam até mesmo falar sobre esse assunto, alguns não são tão confortáveis em falar sobre o tema dos fins dos tempos. Já conheci pessoas que nunca sequer nem leram Apocalipse por medo mesmo, mas é muito importante que nós conheçamos esse dia porque fala do Senhor que nós estamos esperando, fala da base do Evangelho. E no profeta Joel, ele também fala assim, em Joel 2:11. O Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque o seu arraial é enorme, e quem executa suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor.
quem o poderá suportar? Joel aqui então nos dá um outro panorama do dia do Senhor. Ele fala que é grande e muito terrível, ou seja, por mais que tenha essa coisa pesada muitas vezes, que muitas pessoas às vezes não se sentem confortáveis em falar sobre isso, Joel nos mostra que esse dia também é grande, não somente terrível. Ou seja, nós chegamos à conclusão de que o dia do Senhor, ele é grande para alguns e terrível para outros. E vamos ver para quem é que são tão terríveis assim. Em Malaquias 4, do 1 e 2, diz assim o profeta: Pois eis que vem o dia, queimando como fornalha, todos os soberbos e todos os que praticam mal serão como a palha, e o dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, de modo que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vocês que temem o meu nome nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estribaria. Então, Joel ele nos mostra aqui que para aqueles que temem, para aqueles que amam, para aqueles que anseiam esse dia, é um dia grandioso, é um dia maravilhoso. Por isso, nós temos que ansiar de fato por esse dia, por isso nós temos que nos envolver, nos dedicar a conhecer sobre o dia do Senhor. E aqui eu me pego pensando em o que o Novo Testamento diz sobre o dia do Senhor. E nós temos aqui duas referências de Pedro e de Paulo que, baseado no ensino do próprio Jesus, eles nos disseram assim. Em 2 Pedro 3:10, Pedro nos diz: Porém o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. E Paulo, em 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 6, ele diz: Irmão, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, de modo que nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão, porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas, assim pois não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Duas coisas muito interessantes que Pedro e Paulo, já no Novo Testamento, falam sobre o dia do Senhor é que ele vem como ladrão. Jesus também mencionou isso algumas vezes. E me faz a pensar que é muito importante nós atentarmos para isso. Porque esse dia vem como ladrão e Paulo nos fala que ele não precisa estar a explicar ali profundamente mais sobre aquilo, até mesmo eu vou citar aqui, não vou abrir, mas em Hebreus do 5 ao 11, no versículo 11 ao 14, se você quiser conferir em casa depois, o autor de Hebreus também fala que sobre essas coisas, sobre os fins do tempo, ele não precisaria estar a explicar tudo isso, já deveria ser uma coisa essencial no evangelho, mas por preguiça daqueles naquela época, eles ainda não estavam tão cientes dessa realidade, o que nos mostra que é muito importante que nós, como igreja, já tenhamos em nosso coração o dia do Senhor e que seja um assunto essencial, que nós dominemos e possamos ensinar a outros até mesmo. Então, quando Paulo e Pedro nos falam que esse dia vem como um ladrão, no final ali de Tessalonicenses, Paulo nos diz para estar vigiando. Quando eles afirmam sobre o ladrão, é realmente para enfatizar o ponto da vigia, porque quem cuida para não ser pego de surpresa pelo ladrão vai estar cuidado. E nós podemos ver que Jesus também falou sobre muitas vezes isso. Lá em Marcos 13, 35 e 37, Jesus disse assim: Portanto vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar ou se o galo pela manhã, para que, vindo e ele inesperadamente, não encontrem vocês dormindo. O que porém vos digo a todos, vigiem. E ele também afirma em Mateus 24:42, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. E é interessante aqui porque Jesus está falando isso, confirmando algo que o profeta Isaías falou, lá em Isaías 63:1-5. Quem é este que vem de Edom, de Borza, vestido de roupas vermelhas, roupas vitoriosas, que vem marchando na plenitude da sua força? Sou eu que falo com justiça, que sou poderoso para salvar, porque as suas roupas estão vermelhas, porque se parecem com roupas que pisa uvas no lagar.
O lagar eu o pisei sozinho. Dos povos ninguém esteve comigo. Pisei nas uvas da minha ira. No meu furor eu as esmaguei. E o seu sangue respingou nas minhas roupas. E todas elas ficaram manchadas. Porque o dia da vingança estava no meu coração. E o ano da redenção havia chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse. Fiquei admirado por não haver quem me apoiasse. Por isso, o meu próprio braço me trouxe a salvação. E o meu furor foi o meu apoio. É muito interessante nós olharmos para esse versículo com cuidado, porque fala do conceito de Jesus voltando como um rei vencedor que vai sim trazer ali manchas de sangue destruindo seus inimigos. É um outro panorama do Jesus. Às vezes a gente está acostumado só a falar ou ouvir sobre o Jesus de amor, o Jesus que salva, e tudo isso é verdade, mas quando ele voltar, ele também vai apresentar a sua faceta de um rei de justiça, vitorioso, um senhor dos exércitos que vai derrotar os seus inimigos. E ele pergunta ali se não tinha ninguém que pudesse apoiá-lo, ninguém que pudesse ajudar. E a gente pode ver o que ele está querendo dizer ali, porque ele falou aos discípulos no Getsemane sobre esse tipo de ajuda, esse tipo de apoio que ele espera, que tem a ver com que Paulo e Pedro, baseado nos ensinos de Jesus, falaram sobre cuidar do ladrão e vigiar. Em Mateus 26, do 37 ao 41, eu não vou ler, mas Jesus no Getsemane, ele pede para os seus discípulos o acompanharem em oração e estarem vigiando. Então ele se afasta um pouco deles, vai lá orar, e quando ele volta, eles o encontram dormindo. E ele pergunta a eles: vocês não podem vigiar comigo por nenhum tempo? Não podem perseverar em oração comigo por nenhuma hora? Então eles adverte no final do versículo, no versículo 41 de Mateus 26. Ele diz: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós vemos aqui que tanto no profeta Isaías, quanto em outros profetas, e quanto o próprio Jesus, ele fala sobre vigiar. Os seus discípulos no futuro, no Novo Testamento, falam sobre vigiar. Então nós vemos aqui que Deus espera que nós vigiemos. E que tipo de vigia é essa que nós devemos fazer? O que é estar a vigiar hoje em dia? Por acaso algum ladrão de fato vai assaltar a minha casa? Não, isso está falando sobre o dia do Senhor. E quando nós vemos na Bíblia o que é a vigia para o Senhor, nós podemos encontrar ali que o Senhor ele estava buscando parceiros, ou seja, pessoas que trabalhem com ele. O dia do Senhor, ele não precisa de ninguém para acontecer. O Senhor não precisa de nós para nada, essa é a verdade. Deus é soberano e autossuficiente, mas ele, por sua graça e misericórdia, escolheu nos fazer parceiros da sua obra, ou seja, ele conta com nós para operar os planos dele, não porque ele precisa de nós, mas porque ele assim o quis, como um pai que ama muito de seus filhos e pretende vê-los ali crescer e fazer as coisas. Quando uma mãe, por exemplo, ou um pai ensina seus filhos talvez a lavar louça para os ajudar em casa, ensina seus filhos com as tarefas de casa, e eles veem os filhos ali no começo fazer de uma forma talvez não completa, não é 100% ainda correto, talvez ficam algumas coisas ainda sujas, porém os pais se orgulham porque estão vendo que os filhos estão ali trabalhando junto com eles, por amor, estão se desenvolvendo no seu caráter. E da mesma forma, Deus quer que nós trabalhemos com ele por este amor. E ele nos dá um panorama um pouco maior disso aqui em Jeremias 31:6, onde ele diz assim: porque haverá um dia em que gritarão os atalaias na região montanhosa de Efraim: levantai-vos e subamos a Sião, ao Senhor nosso Deus. Opa, o que isso tem a ver com vigiar? Quem são atalaias? Atalaias, naquela época, eles eram aqueles soldados, aqueles servos de um reino que ficavam acima dos muros das cidades. As cidades, geralmente, naquelas épocas, eram cobertas por muros, né, por conta de segurança e tudo mais. Então, haviam ali pessoas designadas para ficar naqueles muros 24 horas por dia. Eles tinham turnos, eles trocavam, né? Cada hora um ali fazia a sua vigia, e eles tinham duas funções principais. Os atalaias, eles vigiavam contra coisas ruins, ou seja, reinos que poderiam estar atacando, que poderiam estar marchando contra aquele reino, que estariam planejando uma emboscada. Então eles tinham que estar cuidando ali em todo o tempo.
E uma outra grande função dos atalaias era anunciar a vinda dos reis, que poderiam ser reis amigos ou talvez o próprio rei daquele povo que tenha saído talvez para uma guerra, para alguma viagem importante e estava voltando. Então, quando o atalaia via essas coisas de longe, ele gritava a todos, ele anunciava para que pudessem se preparar, caso fosse um ataque, caso fosse o rei deles voltando ali para a cidade. Então, os atalaias tinham essa função de vigiar de dia e de noite. E nós vemos isso também descrito em Isaías 52:8, onde ele diz assim, o profeta: eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz juntamente, exultam porque os seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Então, o profeta aqui está usando o exemplo de atalaias para dizer que os atalaias são aqueles que estarão vigiando e verão o retorno do Senhor a Sião. Ou seja, os atalaias são pessoas que estarão constantemente ali à espera, que já estão apaixonados pela vinda do rei. E tem mais um versículo que é muito importante em Isaías 62, do 6 ao 7, ele diz assim: sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, nesse caso é o próprio Senhor afirmando, pus guardas que jamais se calarão, nem de dia, nem de noite. Vocês que farão com que o Senhor se lembre, não descansem, nem deem a ele descanso, até que ele reestabeleça Jerusalém e ponha por objeto de louvor na sua terra. Ou seja, aqui o próprio Senhor está falando que ele vai estabelecer atalaias, que estarão até os últimos dias, não dando descanso ao Senhor. Quando eu disse lá atrás que Deus nos escolheu para contribuir com Ele por causa da sua graça e misericórdia, era disso que eu estava falando. Ou seja, Ele não precisa que nós o anunciemos, Ele não precisa que nós estejamos preparados para a sua vinda, mas Ele escolheu assim para que nós contribuamos com Ele, sejamos parceiros. E quando Ele diz que Ele colocará sobre Jerusalém atalaias, vigias que estarão de dia e de noite, ele está realmente falando a respeito da vinda de Jesus como um rei. Eu não sei se vocês sabem, talvez saibam aí, que talvez alguns de vocês até estejam participando, mas atualmente está havendo um jejum global, né? Um jejum onde estão participando aí mais ou menos 5 milhões de pessoas, e é um jejum por Israel, ou seja, pelo povo de Israel mesmo, israelita, para que eles se rendam a Jesus, para que eles amem o Senhor, para que eles declarem a sua vinda, porque nós encontramos nas escrituras aqui evidências claras de que o povo de Deus, e como Deus não volta atrás da sua palavra, é Israel, ele é um povo que é importante para o contexto da vinda de Jesus. Então, se nós amamos a vinda de Jesus, se nós realmente desejamos a vinda de Jesus, é importante nós nos aprofundarmos nisso. É claro, é um tema para uma outra hora, mas orarmos por Israel, jejuarmos por Israel é importante para que Jesus também volte, porque quando Israel reconhecer Jesus e declarar o nome dele, então estará mais próximo à vinda do nosso amado, à vinda daquele que nós tanto ansiamos, ou que pelo menos deveríamos estar ansiando, não é? Bom, eu falei aqui então sobre os atalaias, falei sobre vigiar e orar, e é bem interessante isso, porque ainda aqui em Apocalipse 22:7, eu vou ler já, nós vamos ver uma questão aqui de uma noiva que anseia por Jesus. Nesse tema todo, ou seja, uma noiva que junto com o Espírito Santo, ela fala vem, ela está dizendo vem. E nós sabemos que a noiva é a igreja. E quando nós pensamos sobre isso, eu trago à minha memória, por exemplo, o dia que eu estava para me casar. Dias antes, todo aquele tempo antes, e eu imagino que vocês aí que já são casados, ou vocês que desejam se casar, vocês ficam muito empolgados, ou ficaram pelo dia do seu casamento, ficaram ansiosos no bom sentido, não viam a hora daquele dia chegar, estavam olhando para aquele dia como um dia muito importante, vai ser um dia que vai ficar marcado na minha memória, na memória da minha família, vai iniciar a minha própria família. Então, quando nós olhamos para esse dia importante, nós temos um pouco do panorama do que seria amar e esperar o dia do Senhor. É claro que é um exemplo muito até raso diante da magnitude da vinda de Cristo, mas nós podemos encontrar esse tipo de exemplo na Bíblia. E quando eu falo de noivas e vigia, isso também me lembra das virgens sábias que Jesus mencionou lá em Mateus 25. Ele fala de
5 virgens sábias e 5 virgens loucas. É uma parábola que ele fala, se você quiser depois confira Mateus 25 na sua casa, mas resumidamente, as 5 virgens loucas, né, elas não levaram óleo bastante para as lâmpadas ficarem acesas e esperar o rei, o noivo delas voltarem, e as 5 virgens sábias levaram as lâmpadas com óleo e ainda levaram óleo extra. Mas o rei, o noivo, demorou, e quando ele estava já há muito tempo demorar, todas elas dormiram, as 10. Porém, quando foi anunciado que ele estava chegando, quando o dia do Senhor, né, quando o dia do noivo estava chegando, elas foram acordadas, e as virgens loucas, elas pediram para que as sábias dessem um pouco do óleo dela para elas. Mas as sábias falaram, não podemos dar, porque senão vamos ficar sem nós, e vocês também não vão ter. Então vão lá, corram e comprem. E elas saíram correndo para comprar, porém quando voltaram, a porta do Senhor já estava fechada, e ele falou que não as conhecia. E lá atrás eu mencionei, né, que é preciso conhecer para você amar. E Jesus teve essa dura fala para elas, né, ao dizer que não as conhecia. Por quê? Porque elas não cultivaram óleo, elas não foram vigilantes. E Jesus, no final dessa parábola, lhe diz mais uma vez: vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Então ele está afirmando ali que as pessoas que vigiam, as pessoas que estão ansiosas por aquele dia, elas vão se preparar, elas vão estar atentas, elas vão entregar o seu coração. E nós vemos aqui em Apocalipse, no capítulo 22, né, que é o último capítulo da Bíblia, no versículo 17, ele diz assim, Apocalipse capítulo 22, versículo 17: o Espírito e a noiva dizem: vem. Vem, aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, diga: vem. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Nós vemos então que, pelo mover do Espírito Santo e a noiva, que somos nós, a igreja, juntos clamaremos para que Jesus venha. Quem tem sede vai clamar, quem está ansiando por Jesus vai clamar. E tudo isso nos mostra ali um contexto de uma noiva apaixonada, de uma noiva que se prepara, assim como aquelas 5 virgens prudentes, sábias. Elas amavam tanto o rei, elas desejavam tanto estar com ele, elas estavam tão preparadas por aquele dia que elas guardaram óleo extra. Elas tinham o óleo dela, mas elas trouxeram consigo o óleo extra. E o óleo, é claro, esse é um tema que nós poderíamos disseminar muitas coisas, mas o óleo é cultivar na presença de Deus, é cultivar intimidade, é estar com o Senhor, é conhecê-lo, é se aprofundar na sua palavra, e tudo isso por amar. Porque se nós de fato não desejarmos que Jesus volte, se nós de fato não desejarmos o dia do Senhor, para que nós faríamos tudo isso? Para que nós estaríamos aqui? Então, esse amor é necessário ser cultivado em nossos corações, é necessário que ele cresça dia a dia, é necessário que ele avance. E ainda tem alguns outros versículos, ainda em Apocalipse 22, um pouco antes, no verso 7, ele diz: eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras dessa profecia, deste livro. No versículo 2 ele diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um. E no versículo 20 ele termina dizendo, ainda não terminou o livro, né? Ainda vão ter mais 2 versículos, mas ele termina dizendo: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então nós vemos aqui que Jesus, ele revelou para João que ele muitas vezes alertava que ele vem sem demora, e aqueles que estão ansiando vão dizer: vem, vão clamar pela sua vinda. E nós vemos aqui uma pessoa, para finalizar, nós vemos aqui uma pessoa na Bíblia que teve esse anseio e o colocou em prática. O homem que foi segundo o coração de Deus. O último verso que eu gostaria de ler com vocês é um verso muito importante aqui nessa caminhada toda, e que pode definir aqui o nosso dia a dia, que é Salmos 27, 4, onde o salmista diz assim: uma coisa peço ao Senhor, e essa a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza e inquirir no seu templo. Nós vemos aqui que Davi, ele entendeu o que era mais importante, era estar com o Senhor. Ele
conheceu o anseio verdadeiro da vinda do rei e ele decidiu dedicar a sua vida para estar todos os dias naquele lugar, no lugar de intimidade, no lugar de oração, no lugar de conhecer a palavra e se aprofundar nela, porque ele esperava um justo rei, um justo juiz. Davi era rei, mas ele sabia que ele não era justo bastante, não como o Senhor que ele esperava, não como o Senhor que ele declarava, não como o Senhor que poderia mudar todas as coisas, que traria a verdadeira justiça, a verdadeira restauração. Então, que nós possamos nos encontrar neste lugar. A minha oração é que vocês em casa também possam refletir sobre isso, pensar o quanto nós temos de fato amado ao Senhor, o quanto nós temos de fato amado a vinda do Senhor, o quanto nós temos nos colocado neste lugar de oração, neste lugar de intimidade, cultivando óleo, como as virgens sábias, para que quando chegar o Senhor, Ele nos encontre vigilantes, nos encontre como atalaias que estão clamando a sua vinda e esperando por Ele. Muito obrigado e boa noite. Que tempo abençoado nós tivemos em mais um Home Delivery. Nós agora temos a oportunidade também de deixar a nossa oferta. Os detalhes vão estar aqui em rodapé, por isso vamos ser generosos e que Deus ricamente vos abençoe.